Shalom, shalom, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Falamos ao vivo aqui do nosso estúdio, do Centro de Cultura Bíblica Bereshit. Aqui está logo a marca dele. É um candelabro a menorá, né? Um castiçal com 7 hastes. E aqui a palavra que achamos são a palavra Yerushalayim. É o CCBB, uma empresa de cultura que dedica ao ensino teológico. Na verdade, nós não ensinamos muito teologia, ensinamos mais Bíblia, né? O nosso intuito maior é cuidar da Bíblia Sagrada. Aqui está uma delas, a nova versão internacional. Essa versão, lançada recentemente pela editora Vida, ela é muito interessante, porque ela traz as variantes textuais, mostra onde diverge das mais antigas, né? Septuaginta, a Siríaca, que é chamada Peshita, e os manuscritos do Mar Morto. Tem muitas variantezinhas e assinala as variantes. Só elas, dessas traduções aí. Então a gente tem que ter todas elas, porque cada uma tem alguma coisa para ajudar. Professor Ilmar Sato Lemerick Kaiser, pastor, desde 1987, pastor, e desde 92 estamos aqui no CCBB. O CCBB é o Centro de Cultura Bereshit, que mantém o Seminário Bereshit e a Faculdade Bereshit. Aqui nós temos todos os cursos, mestrado, doutorado, em Shirologia, que é estudo de cantares, e também temos em Gemata, estudo dos números na Bíblia, mas temos os cursos básico, intermediário e bacharel. Nós estamos tratando aqui do curso intermediário, a nossa aula é História do Cristianismo 5. Estamos quase acabando essa História do Cristianismo. São 6 volumes, né? E agora chegamos no volume 5. Esse volume 5, nessa introdução, nós vamos estudar então o que? O período de Zwinglio até a Reforma na Itália. Nós estamos tratando da Reforma. Lembra das aulas anteriores? Quando estava um caos na Europa, né? A situação insuportável da igreja, como dizia o Milan Kundera, né? No livro A Insustentável Leveza do Ser, a situação não tinha mais como se tolerar, né? Tanta corrupção na igreja, os líderes da igreja, em vez de se preocupar com as almas, preocupados com o poder temporal, juntaram-se com o poder temporal, queriam terras, queriam domínio, queriam poder, queria mandar nos condes, nos viscondes, nos duques, e nos reis, nos imperadores, nos príncipes. Então o cristianismo tomou uma guinada na Idade Média completamente diferente do que Jesus propôs. Jesus não veio para liderar rebelião nenhuma. Muitos judeus acharam que ele não era o Messias porque pensavam que ele viria para libertar a Palestina do jugo romano, né? Desde o ano 60 e poucos antes de Cristo, desde o comando de Céstio, a Palestina estava no domínio romano. E assim foi durante muito tempo, né? Mas então, esse bloco 5 da história do cristianismo vai apresentar a história desses reformadores também em outros locais. Assim como tem a reforma com Lutero, que começa na Alemanha, mas aqui espalhou-se, né? Então nós vamos encontrar a reforma na Suíça com Zwinglio, né? Aquele monge, um padre, né? Chamado Ulrico Zwinglio. Depois vamos então conhecer um pouco da história dele. Vamos ver um pouco também mais sobre a história da reforma, a vida de Lutero nesse meio tempo, depois da fixação das teses, 95 teses na Catedral de Wittenberg. Vamos ver então o zelo de Lutero pela reforma, a tradução da Bíblia, a volta dele quando ocorreu uma rebelião numa cidade próxima, ele largou o castelo de Wittenberg, onde fazia a tradução da Bíblia para o alemão, e voltou para lá para enfrentar aquela situação, né? A oposição de Roma contra ele, a revolta dos camponeses da Alta Alemanha, o movimento dos anabatistas, as dietas convocadas para tratar do assunto, a dieta de Spira, a primeira e a segunda. Depois também veremos, em outra aula, o formalismo, depois da reforma, como os reformadores foram se acalmando, e a reforma, que começaram de maneira tão espalhafatosa, de maneira tão vívida, de repente foi calmando, e aquilo se tornou uma mornidão, né? Então, diz aqui o termo aqui, o formalismo foi dominando, a proteção dos príncipes ao movimento. Eles saíram de Roma e agora estavam entrando debaixo do poder civil. Em vez de confiar em Deus, estavam confiando em príncipes, em governadores, em imperadores. E aí o imperador Carlos V convoca então um conselho, e nós vamos ter a famosa o encontro do imperador com os príncipes em 1530,
Vamos ter então na cidade de Augsburgo a Confissão de Augsburgo, Lutero dita para Melanchthon, ele prepara então ali um enunciado contendo as linhas mestras do movimento reformista. Então continuamos com a inteligência de Lutero do ano de 1529 até o ano de 1556, concernente à situação da transubstanciação. Lutero era muito defensor disso aí, ele inventou um nome, em vez de ser transubstanciação. Segundo essa lenda, depois que o sacerdote levantava o pão e o vinho sobre a sua cabeça, aquilo ali se tornava o corpo e o sangue de Cristo. Lutero piamente acreditava assim nisso, né? Cria nisso. E aí, para arrumar um jeito de tentar facilitar as coisas, ele criou, em vez da transubstanciação, a consubstanciação. Procurava modificar um pouquinho a coisa, mas ele era defensor. Na verdade, Lutero, ele nunca deixou de ser um católico mesmo, né? Ele era contra aquilo tudo que tinha de excesso no catolicismo, mas ele lutou, ele não queria de modo algum ter feito aquela cisão que acabou acontecendo, que não era plano dele. Ele queria reformar a Igreja Católica. Ele não queria abrir, criar protestante e parecer luterano, nada disso foi plano dele, não. Depois tem um embate, os três principais reformadores, né? Lutero, Zwinglio, Melanchthon e a Ecolampade, arrumaram depois um debate muito terrível. Lutero era muito presunçoso, muito orgulhoso, jamais se daria por vencido, e arrumaram a forma de fazer uma concórdia entre eles. Vamos ver então a história da morte de Zwinglio, logo depois, os últimos anos de Lutero, e vamos então entrar um pouquinho na reforma na França e na Suíça francesa. Vamos falar de Guilherme Farel, que foi um grande pregador na região da França, e a reforma também na Suíça francesa. A Suíça tem 4 cantões, né? Conforme ela faz fronteira com um daqueles países, chamado cantão suíço, o cantão francês, o cantão alemão, cada um conforme a posição que fica. Aí vamos ouvir um pouquinho, vamos falar um pouquinho da história de Calvino, João Calvino, depois Leclerc, e muitos martírios naquela época, muita gente foi morrendo, nunca se matou tanta gente, né, nesse período aí, antes da reforma e depois da reforma. Vamos caminhando então para o reinado de Henrique. Morreu Francisco e vai suceder Henrique, e o rei Francisco II, as diversidades de modo como eles vão agir, de maneira dúbia, a hora apoiando o protestantismo, apoiando os huguenotes, né, que é o nome que os luteranos levaram na França, ora perseguindo a morte de Francisco, e depois Catarina de Médici. Temos a história do massacre da noite de São Bartolomeu, que é uma coisa histórica, né? Esse massacre, mais de 100 mil a carnificina, 6 semanas, né? Então vamos ver isso tudo aí. Depois, por fim, a reforma na Itália e outros países, Dinamarca, Suécia, a reforma da Boêmia, já viu na hora passada, né? O Paleário, autor do livro Os Benefícios da Morte de Cristo, reforma na Espanha, nos Países Baixos, e a história de Roberto Augier, os martírios que sucederam, guerra civil na Suécia, na Dinamarca, a reforma por ali, quem foram os principais agentes dessa reforma. E podemos encerrar então com a reforma na Inglaterra, aquela confusão. A reforma lá começou com aquela confusão de Henrique VIII contra o Papa, porque ele não quis aceitar o divórcio dele de Catarina de Aragão. E ali então o motivo foi a cisão, não por doutrinas bíblicas, não por questões bíblicas, mas por questões políticas. E vamos então conhecer um pouco da biografia de William Tyndale, que foi o grande tradutor da Bíblia para o inglês, e junto com Coverdale, a história de Dr. Latimer, e é isso aí, Thomas Cranmer. Vamos encerrando então esse bloco. Então essa é a nossa introdução para o estudo desse período, que é um período assim, antes um pouquinho da reforma, mas também no meio da reforma. Vamos olhar a reforma agora saindo da Alemanha, pegando todas aquelas regiões próximas, chegando até a Inglaterra, mas também na França, na Suíça, na Dinamarca, na Suécia, e a história desses líderes que nós apresentamos aqui. Fica na paz, tchau, tchau.